pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui caminhando para 13 anos agora em agosto, 13 anos em Angelândia. Desses 13 anos, das muitas pregações que a gente já pregou, e trouxemos pregadores, pregadoras, eventos maravilhosos, mais de 1000 pessoas já aceitou Jesus nesses 13 anos. É muita gente, não é? Mais de 1000 pessoas levantaram as mãos aceitando Jesus. E quanto desses que firmou? Quanto desses que firmou? Desses que levantam a mão aceitando Jesus. Porque alguns casos é falta de cuidado, e na maioria dos casos o diabo vem e rouba a semente da palavra. E veio Satanás e roubou a semente da palavra que foi semeada aos corações. Então, por isso que a Bíblia diz: semeie a semente e não retire a mão, porque tu não sabes qual vai crescer, qual vai produzir, qual vai germinar, se é essa ou se é aquela. Então, pregou a palavra, continue pregando. Aceitou Jesus, acompanhe essa pessoa como um pai na fé, até que essa pessoa possa caminhar com as próprias pernas. Então, a importância aí de cuidarmos, orarmos mesmo, para que a palavra possa permanecer no coração da pessoa e essa pessoa permaneça firme. Mateus 13, versículo 39. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, o versículo 39, diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são quem? Os anjos. O inimigo semeou aqui o quê? O joio. O inimigo também trabalha semeando. O crente tem que semear a palavra e ficar atento para que o inimigo não venha semear o joio. Então ele semeou o joio. E aí perguntou, o moço plantou ali aquele trigo, né, semente, e aí quando eles acordam no outro dia, passam uns dias, eles viram que tinha joio no meio. Falou: Senhor, quer que nós arranquemos? Ele falou: quem que aconteceu? O inimigo veio e semeou. Né? Quem que ia fazer um negócio desse? Só o inimigo. O inimigo veio e semeou. Quer que nós arranquemos? Não. Deixa para o final. Porque se arrancar agora vai danificar o trigo. Né? A raiz vai danificar do joio, vai danificar o trigo. Então deixa no final, porque o próprio Senhor vai separar ali o trigo do joio. Então, o inimigo ele trabalha em semear o joio, que é tudo contra a palavra. Para que orar? Para que jejuar? Para que congregar? Para que dizimar? Para que santificar? Para que jejuar? Então, isso é joio que o inimigo semeia para roubar a essência da palavra. Então, função do inimigo, semear o joio. Ainda, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Nós mostramos que ele cega o entendimento da pessoa. A função dele também é cegar o entendimento da pessoa para as Sagradas Escrituras. Então, oremos para que Deus abra o entendimento das pessoas que nos ouvem, que nos cercam, abra o entendimento para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. 1 Tessalonicenses 2, 18, diz assim: por isto, bem quisesse ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma vez, mas Satanás o quê?
nos impediu. Quando eu falo de guerra espiritual, até para fazer a obra de Deus, para congregar, o crente tem que ter propósito, foco e determinação. E muitas das vezes a pessoa está pronta para vir para a igreja e o diabo coloca uma pedra, um tropeço, um impedimento. Do nada o casal que está pronto para vir arruma uma discussão do nada e perde de vir, né, para a igreja. Então surge um problema do nada e a pessoa perde. Então Paulo está falando sobre a obra de Deus, mas ele fala dessa guerra espiritual. E ele disse, eu queria ter convosco pelo menos mais uma vez, mas Satanás nos impediu. Então o sangue de Jesus tem poder, que esse inimigo que impede os crentes de congregar, de cooperar, de fazer alguma coisa para o reino de Deus, seja repreendida em nome de Jesus. Os crentes tenham força, tenham discernimento espiritual para vencer esse inimigo. Então, uma das funções do inimigo é impedir os crentes de congregar, impedir os crentes de cooperar, impedir os crentes de fazer a obra de Deus. Eu sempre falo para os obreiros na reunião de ministério que os obreiros têm que estar em oração, em jejum, e principalmente os obreiros de tempo integral, porque é uma guerra no mundo espiritual para que esse obreiro que vem muitas vezes com o coração ardendo, querendo fazer a obra de Deus, aí vem os ataques de Satanás para desanimar, para colocar dissabor na pessoa. Fazer a obra de Deus é difícil, mas não quero não. Então, se não for de oração e não ter discernimento para repreender essa guerra espiritual do inimigo, tentando a pessoa continuar fazendo a obra de Deus, ele vai entregar o cargo e vai desfalecer. Então, é função do inimigo tentar impedir que nós façamos a obra de Deus. Mas ainda tem crente que ora, amém? Ainda tem obreiro que ora, tem cooperador que ora, e estamos avançando e prosperando em nome do Senhor Jesus. Mais uma função do diabo aqui é de colocar obstáculos para impedirmos de fazermos a obra de Deus. Se eu fosse olhar os obstáculos que nós já enfrentamos, não tinha esse templo, não tinha muita coisa aqui. Tantos obstáculos nós enfrentamos. E o diabo tentou colocar e usou muita gente para pessoas que foram usadas pelo diabo para tentar barrar a obra de Deus. Mas graças a Deus, diga mais uma vez, graças a Deus, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Aleluia, glória a Deus. Então, o diácono Paulo, ele quer trabalhar colocando obstáculos para que nós não façamos a obra de Deus. Mas graças a Deus que Deus tem dado vitória e a igreja continua avançando no nome do Senhor Jesus. Não foram os leões, não foram os gladiadores, não foram, as fornalhas de fogo, fogueira de fogo, de Nero e Hitler e tantos outros que se levantou e parou a obra de Deus. A obra continua avançando, porque Deus tem cuidado do seu povo. Então o inimigo, ele coloca obstáculo e usa alguns também para ser obstáculo. Mas graças a Deus que o próprio Senhor Jesus diz que as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra a obra, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ainda vamos mais uma função do diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. É vocês entender em quais áreas que o diabo trabalha para você ficar atento e conseguir combater ele. Olha aí, o apóstolo Pedro escrevendo na sua primeira epístola universal,
Sede sóbrios, esteja ciente, consciente do que você está falando, do que você está fazendo, de onde você está andando. Seja sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, quem que é o nosso adversário? Quem que é, irmãos? O diabo anda em derredor. Ele anda onde? Em derredor, como leão que ruge. Em outra tradução diz, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar ou a quem possa tragar. Então, o diabo, vosso adversário. Isso aí, Júnior, parabéns. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, é função do diabo, ele colocar medo nos crentes. Colocar medo. Eu estava conversando com o presbítero Valdeir outro dia sobre algumas experiências que eu já tive no mundo espiritual e que é só o sangue de Jesus. Então, se a pessoa não for de oração, ele sai correndo e não volta mais, né? Alguns obreiros nossos já sentiu alguém pegando a carona na moto que não era desse mundo. Imagina só. E acelerava e a moto não ia, e arrupiava. Já pensou? Eu já senti isso, eu dirigindo, voltando de algum culto, sozinho dentro do carro, e sentia aquele arrupio e um passageiro atrás. E aí olhava no retrovisor e arrupiando e repreendendo. Graças a Deus que o olho dele não brilhou, já pensou? Sangue de Jesus. Então, é de arrupiar e tem que repreender. Então, eu já tive experiência, 3 vezes Deus permitiu de eu ver literalmente o inimigo, 3 vezes. E no mais, de sentir a presença dele, arrupio, coisa muito ruim. Então, isso é função dele mesmo. Olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo, aconselhando a igreja. Seja sóbrio, esteja consciente daquilo que você está falando. Hoje, alguém está orientando, conta até 10 antes de você responder, para ver se você toma cuidado até no que você vai falar, não é mesmo? Então, sede consciente do que você fala, onde você anda, o que você está fazendo, sede sóbrio, consciente, vigilante, vigiai, porque o vosso adversário, que nós mostramos que não é carne nem sangue, é o diabo, ele anda em derredor. Por que ele não anda ao nosso redor, e sim ao derredor? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e os livra. Quem crê que o anjo do Senhor está conosco também, e ele acampa ao nosso redor. Então, antes do diabo tentar chegar até nós, tem o anjo do Senhor, mas ele anda ao derredor, fazendo o quê? Rugindo como leão. Então, a Bíblia diz, se o leão rugir, quem não temerá? Mas o diabo, ele é imitador, ele é pirata, né? Porque quem que é o leão da tribo de Judá? É Jesus, eis aí o leão da tribo de Judá. Aleluia! Que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, presbítero Davi China, o nosso Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. E o diabo, como é imitador, então, ele ruge como leão. Para quê? Colocar medo. Colocar medo.
balançou a moita, já vi muita gente correndo. Se for chamar para ir orar para alguém que está possesso e tantas outras coisas, eu não vou não. E alguns que correm. Eu pastoreei um lugar e quando caía alguém demoniado, o porteiro virava uma pulga. Eu procurava o porteiro. O bichinho era o primeiro a sair correndo. Então, o que? Estava devendo alguma coisa, né? E pensa num lugar que tinha demônio. Aquela cidade, cada poste da cidade tinha um demônio. Sangue de Jesus, nunca vi um lugar para ter tanto demônio. Mas a igreja cresceu de uma forma extraordinária. Pregamos uma igreja com muitos problemas, com 8 crentes, e entregamos com 153 crentes. Quantos podem adorar a Deus por isso? Mas enfrentamos ali guerras espirituais, o inimigo de ver, irmãos, uma vez uma experiência, estava eu e o pastor Juliano, vai estar aqui quinta-feira pregando. Ele era novo convertido, pastor Juliano aceitou Jesus conosco. Ele era novo convertido. Se vocês perguntar a ele, ele vai contar. Um moço caiu possesso e eles mandou chamar. Aí ele estava lá em casa e falou, vão comigo. Aí ele foi comigo. Foi a primeira experiência dele com o diabo. E o rapaz, ele foi crescendo, presbítero Jean. E foi crescendo e inchando. E crescendo. E crescendo. Fez Jesus, tem misericórdia de nós. Esse moço pular de nós. Camargo foi crescendo e virando um gigante. E Juliano desesperado, gritando, sai, 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 novo convertido, tal, e até que Deus nos deu vitória. Então, o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Eu gosto de dizer e alertar. Algumas pessoas dizem assim, o diabo está debaixo dos meus pés. Quem já ouviu alguém falar isso? Está debaixo dos meus pés, tal. Toma cuidado. Ele é invisível. Às vezes você acha que ele está debaixo dos pés, ele está com um porrete em cima para te dar uma porretada na cabeça. Então tem que vigiar. A Bíblia diz, em breve, Jesus vai esmagar Satanás debaixo da planta dos seus pés. Então, é Jesus que vai fazer isso. Então, nós temos que orar e repreender e muita vigilância para Deus nos guardar. Então, ele ruge como leão, para colocar medo mesmo, para o crente não enfrentar. Um exemplo, algumas pessoas que gostam de ir no monte orar. É outro cuidado que a pessoa tem que ter. Não sabe a guerra espiritual. Sabe a guerra espiritual do que é ir no monte. Se eu fui, foi uma vez, 2. Não tenho esse costume. Meu monte é aqui, a igreja. Né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Mas quem tem um costume e quer ir, vá preparado. Porque você não sabe o que pode enfrentar. Nessa mesma cidade que eu pastoreei, esses 2 moços hoje são obreiros, são pastores. E eles fizeram uma campanha, vão ficar 7 dias no monte, ia e voltava, ia orar. Aí quando estava perto de completar os 7 dias, o bicho resolveu manifestar lá. E veio num vento, meu filho, e arrancando árvore, arrancando isso e aquilo, e o barulho. Ele estava perto de passar para o outro lado do mundo espiritual e viver uma vida extraordinária com Deus. Mas quando o bicho rugiu lá como se fosse leão, sabe o que aconteceu? Perna para quem tem. Até hoje eles não voltou lá. Até hoje eles não voltou. Ou seja, estava perto de passar para um outro patamar espiritual. Mas diante do ataque, ele só saiu correndo e não voltou lá mais. Então, o diabo, vosso adversário, ruge como leão, procurando quem possa tragar. Então, por isso, ser sóbrio e vigilante.
porque ele está de olho, ele está de olho, procurando quem possa tragar. Vamos mais uma função. Então, a função dele é andar em derredor. Então, cuidado, você está sendo assistido, o Big Brother do capeta, né? De olho ali, para pegar alguma chance de você, para te derrubar. Então, ele anda em derredor procurando quem possa tragar. Vamos mais. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás, o quê? Se disfarça em anjo de luz. Em outra tradução diz se transfigura em anjo de luz. Então, irmãos, para alguns, Deus vai permitir que o bicho apareça quando, das vezes que eu vi ele, foi feio mesmo. 2 vezes acordei sem ar e ele bem feio, deformado, tentando me matar sufocado. Então, às vezes que eu vi ele foi bem feio. Mas a Bíblia diz que ele se transfigura até em anjo de luz. Até em anjo de luz. E eu disse aqui que a maioria das seitas e heresias, se você for ler, se você comprar a Bíblia apologética, tem alguém que tem a Bíblia apologética aqui? Então, os obreiros, eu aconselho vocês comprar nessa Bíblia apologética, que vai falar de todas as seitas e heresias, quem foi o fundador, a fundadora, e como que é que veio fundar. E ali, na maioria deles ali, vocês vão ver que eles vão falar, apareceu um anjo para mim e mandou eu abrir. Você entendeu? A tal igreja, ou aceito heresia. Então, a maioria. E o quê? E na maioria dos casos, foi quem que apareceu? Foi o anjo do Senhor. Para criar seitas e heresias? Não. O próprio diabo transfigurado em anjo de luz. E a pessoa pensou que era um anjo do Senhor e fez isso ali. A sabedoria no pastorear. O pastor Anselmo conta que naquela época o evangelho cresceu em Minas e muitos lugares e tinha poucos obreiros. E numa daquelas cidades, uma irmã achou uma garrafa. Não, uma irmã falou que Deus apareceu para ela. Uma irmã. O pastor ia lá de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias. Era poucos obreiros. E essa irmã falou, Deus apareceu para mim e deixou um fio do cabelo dele comigo. E está aqui dentro da garrafa. E colocou dentro da garrafa. Uma saca-rolha, como que chama aqueles tampão de antigamente? Rolha. Tampou a garrafa. Aí, e o negócio não começou a acontecer milagre mesmo, né? Aí um enfermo daqui saiu curado, outro, o cabelo de Deus está curando. Aí, com 30 dias, a casa tinha gente pendurada na janela. Todo mundo queria ver e receber a cura. Aí o pastor chega lá depois de 30 dias, o povão. E aí agora, como que resolver esse problema? O povão já estava lá, já estava idolatrando, e a irmã chorando. Ah, pastor, Deus apareceu para mim. Cabelo dele branquinho. Leu lá em... É o vento. Deus apareceu para mim. E deixou um fio de cabelo dele. Aí o pastor falou, o que eu vou arrumar aqui agora? Se eu falar que é do capeta, eu perco todo mundo, porque todo mundo está acreditando que é o cabelo de Deus. E se eu falar que é de Deus,
vai instituir aqui uma heresia, uma seita. Eles vão fazer até um santuário aqui com a garrafa com o cabelo de Deus. Aí ele ora e pede, Senhor, me dá discernimento aqui, me dá direção. Aí Deus deu a direção. Ô, minha filha, que bênção, glória a Deus, deixa eu ver. Olha aí que maravilha. E tinha mesmo dentro da garrafa um bitelo de um fio de cabelo. Olha que maravilha, irmã. Então, foi Deus que apresentou para a irmã. Que bênção, e está acontecendo milagre. Tá, fulano, Bertano, tal. Ô, irmã, mas tem gente aí falando que não é cabelo de Deus, não. Que isso? Tem. E nós vamos provar para esse povo que é. Como que nós vamos fazer? A Bíblia diz que as coisas de Deus são incorruptíveis. Incorruptíveis. Então não destrói por nada. O que nós vamos fazer? Pega um tição lá com fogo. E nós vamos chegar a fogo. Se não queimar, é o cabelo de Deus. Se queimar, foi tirado do rabo do cavalo. Aí buscou o tição de fogo, tem, ó. Acabou a seita que estava para iniciar ali com a sabedoria do pastor. Então, o diabo, irmãos, ele tem poder de transfigurar, tem anjo de luz. Então, toma cuidado aí, porque às vezes está esperando que vai aparecer chifrudo, rabudo, isso e aquilo, e às vezes ele vai transfigurar um príncipe, alguém muito lindo, e é o diabo. Que Deus nos guarde, e nós precisamos, e vamos mostrar no final desse estudo, uma arma poderosa chamada discernimento de espírito, para que não sejamos enganados. Amém? Então, ele se transfigura, a função do diabo também se transfigurar em anjo de luz. Ainda Zacarias 13:1, mais uma função do diabo, Zacarias 13:1. Zacarias capítulo 3, versículo 1. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E quem que apareceu lá? E Satanás estava à sua mão direita, para o quê? Lhe opor, para lhe acusar. Então, é função de Satanás acusar. Então, se o crente não tiver discernimento, o diabo inventa uma mentira e ele sai correndo. Eu me lembro o moço que foi expulsar um demônio, quando ele foi chamado para ir na casa de uma mulher expulsar o demônio, quando chegou lá, aí o diabo falou na boca da mulher, você não pode me expulsar não, que você está em adultério. Só que o obreiro não estava. Mas como ele é mentiroso e quis o quê? Colocar o obreiro para correr, envergonhar o obreiro e colocar ele para correr, foi Satanás. Mentiroso. Você está repreendido, sai dela em nome de Jesus. Então a mulher foi liberta. Então o diabo também é acusador. Nesse caso aqui, se vocês lerem, o sumo sacerdote Josué, o diabo apareceu lá para opor para ele. Falou, esse homem não pode ser sacerdote, não. Olha as vestes dele, estão manchadas. Ele não pode exercer a função que ele está exercendo, não. Aí o anjo do Senhor apareceu a Satanás. Esse aí é um tição que foi tirado do fogo, viu? Aí falou, troca as vestes dele. Aí trocou as vestes, a mitra, e ele pôde continuar exercendo a função, amém? Então o diabo, ele aparece, é função dele acusar, mas ali o sumo sacerdote tão somente trocou as vestes e estava apto para continuar exercendo a função. Então, a função desse inimigo invisível, matar, roubar e destruir, é tirar a palavra que foi lançada aos corações, porque quando nós estamos ministrando a palavra, nós temos que orar. Deus, traz cativamente do teu povo a palavra, porque às vezes você está num culto,
Mas é como eu gosto de brincar dizendo, parece uma missa de corpo presente. O corpo está aqui, mas a mente está longe. Está pensando no serviço que tem que fazer, está pensando na conta que tem que pagar e tantas outras coisas. Por isso, a importância, Deus traz cativamente do teu povo para a palavra, para a palavra, para a palavra, porque quando chegar em casa e perguntar o que foi ensinado lá, você vai falar, foi sobre a função de Satanás. Você está com a palavra guardada no teu coração para assim poder alimentar da palavra de Deus. Vamos, por favor, falar então sobre a derrota desse inimigo. Coisa boa, não é? Já que ele tem tanta coisa ruim para fazer, e essa parte ele não gosta de jeito nenhum que fala da sua derrota. Hebreus capítulo 2, o versículo 14. Hebreus, capítulo 2. Diz assim: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte. Isto é quem? O diabo. Ei, o nosso Cristo, aleluia, o nosso Cristo, que veio em forma de homem, participou aqui também, podendo comer das coisas da terra, pagou o preço na cruz do Calvário para vencer quem? Aquele que tinha poder no império da morte, o diabo. Jesus venceu o diabo. Quantos podem adorar a Deus? Jesus venceu o diabo que tinha poder, ele venceu o diabo que tinha poder da morte. E por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, porque o diabo só sabia destruir e matar, mas Jesus veio para destruir o império da morte. Ainda Tiago 4:7. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e o que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Então, sede obediente a Deus, a sua palavra. Faça a vontade do Senhor. Resiste o diabo. O crente não tem que correr do diabo, ele tem que resistir o diabo. E nós vamos mostrar aqui, na próxima terça, se Deus permitir, nós vamos resistir ele no nome de quem? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Tem pessoas que tentam resistir no nome. E todos que tentaram resistir o diabo no próprio nome, caíram. Estão na sarjeta. Mas todos que se revestiram do nome de Jesus estão de pé, estão vencendo. Então, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Ele fugirá de vós. Apocalipse capítulo 20, o versículo 10. Apocalipse capítulo 20, o versículo 10. Ei, e o diabo que os enganava foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para sempre e sempre. Amém, igreja? A sentença final de Satanás. Ele não quer ser lançado no inferno. Quando apareceu lá o Gadareno, né, com uma legião de demônios, os próprios demônios pediu para Jesus. Pediu o quê?
que os demônios pediu para Jesus quando ia expulsar aquela legião dos gadarenos? Pediu o quê? Não, antes de ir para os porcos, ele fez um pedido antes disso. A mocidade, que a escola vai ter que aumentar ali, a escola dominical, mais cadeira, não é isso, presbítero Aldeir? O que ele pediu antes de pedir para entrar nos porcos? Que ele precisa de uma matéria, né, para entrar, para possuir. Ele fez um pedido. Algum jovem? Não? Meu Deus. Não é não, fogo eterno também não. Não. Sabe qual foi o pedido dele? Não me lance no abismo. Ou seja, não me manda eu lá para o inferno de novo, não. Até o diabo tem medo do inferno, não gosta do inferno. Não me manda para lá, não. Então entra naqueles porcos lá. Deu um prejuízo, vamos lá, mais de 2.000 porcos pereceram, né? Aí os donos dos poços são daqui. Não quis saber nem da libertação, né? O homem dava muito mais trabalho do que o prejuízo que o homem levou, né? Mas eles pediu que Jesus fosse embora. Ei, o diabo, lugar pior do que o lago, do que o inferno, se chama lago de fogo. Lago de fogo. Então, queridos, que saiamos daqui convictos que Deus está com a igreja. Deus está com a igreja. Então, antes que venha essa sentença final, enquanto nós tiver vida aqui, nós temos que estar preparado para enfrentar esse inimigo invisível. Então, venha na próxima terça, convide alguém, que nós vamos mostrar aqui, com base bíblica, quais as armas que nós temos para lutar contra esse inimigo. Então, vou mostrar aqui, se Deus permitir, na próxima terça, quais as armas que o Senhor tem disponível para os salvos usar para vencer esse inimigo invisível, vencer Satanás. Amém? Então, venha na próxima terça, traga mais alguém, vamos ser edificados, fortalecidos, e chegando em casa, compartilhe aí esse estudo. Compartilhe esse estudo. Eu estava dizendo hoje lá em casa que nós temos que orar mesmo para gerações. Antigamente, um dos cultos principais da nossa igreja era de ensinamento, né? Eu me lembro de jovem que tinha que chegar cedo para achar lugar. Era o culto principal. E aí o povo vai se esfriando, se afastando. E graças a Deus que hoje tem a live, eu estava olhando a live, Diácono Júnior, da terça passada, já estava chegando a 500 pessoas que tinham visto o estudo. Ou seja, daqui uns dias, se nós não tomar cuidado, a relíquia que vai ter, vai ser o quê? Os estudos que ficou gravado, né? Porque se Deus não trazer um despertamento, aí o povo vai desfalecendo, aí vai acabar os estudos, aí só quem tiver alguma coisa gravada, igual está sendo gravado aqui no YouTube, Instagram, no Face, para achar, para ter um alimento. Mas que Deus nos guarde, que esse tempo não venha chegar, que nós possamos estar buscando esse avivamento e esse despertamento para a igreja vir buscar a face de Deus e se fortalecer mais na palavra de Deus. Não, alguns, na maioria, muitas já não tem mais culto de ensinamento, infelizmente. Cortaram os cultos de ensinamento, cortou reunião de membro, cortou reunião de ministério. Então, é uma coisa séria. Cortou até a escola dominical. Aí já pensou? Sem ensinamento, sem escola dominical, né? Então, que Deus nos guarde. A igreja só chegou aqui por causa da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Vamos ficar em pé.
errais por não conhecer. Então, quanto mais nós adquirimos conhecimento das coisas de Deus, mais perto de Deus nós chegamos, mais fortalecido nós ficamos. Amanhã nós temos oração de 7 às 8 da manhã, às 14 horas temos o círculo de oração, à noite, culto nas nossas congregações, é aniversário do pastor João Antônio, no Bela Vista. Na quinta-feira, o 8º elo da campanha, pastor Juliano, pregando a palavra de Deus aqui, na quinta-feira. E assim, prossegue os nossos eventos, não esquecendo de orar pela 8ª EBOV. Se alguém for querer a camisa, procura a Muriel para dar o nome e o tamanho da camisa, valor de R$ 35,00. E na nossa escola bíblica nós vamos ter, no domingo de manhã, uma palestra aí para a família. Então pode trazer a esposa e os filhos, porque vai ser um estudo para a família no domingo de manhã aqui. E no ensejo haverá um delicioso almoço aqui para todos que adquiriram o ticket aí do almoço. Então, na EBOV, 8ª EBOV, no domingo de manhã vai ser a palestra com a família e os nossos professores, pastor Daniel Pedroso e também o Fábio Gonçalves vai estar ministrando a palavra de Deus na nossa 8ª EBOV e no ensejo o almoço aí. Promovido pela Escola Dominical e o Gideões de Deus. Aqui está caminho da bênção da vitória, fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas e nos votos. Nessa oração, continuemos orando pelo evangelista João Rodrigues. Deus possa dar saúde, irmão Deuvito, filho da irmã Clemência, carece também de um milagre, irmã Salete, também carece, irmã Eliane, também do diácono Vilmar, carece de um milagre. Irmã Eva também carece das nossas orações. Mais algum pedido? Também a sogra do presbítero da Vicina carece também de um milagre. Diácono Paulo orando, agradecendo a Deus e apresentando esses pedidos nas mãos do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Oremos nessa noite. Senhor, meu Deus e eterno Pai, uma vez mais nós te louvamos, papai, por mais esse momento na tua presença, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações nessa noite, papai. Permita que essa palavra venha, papai, gerar frutos nos nossos corações. Deus, nós também te apresentamos a cada pedido de oração aqui nessa noite. Tu és um Deus que cura, tu és um Deus que liberta. Vai de encontro a cada vida nessa noite, papai, com mão forte. Entra com providência nessa noite e venha repreender toda enfermidade, papai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Também continua abençoando o teu povo, papai, levando o teu povo em segurança, livrando das astutas ciladas do diabo, papai. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Diga comigo, o céu não está em crise. Deus continua no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo Consolador, esteja com todos vós, ó em paz, em nome do Senhor Jesus.